Colocamos em pé mais uma vez, irmãos. Você que trouxe sua Bíblia, abra ela no livro de Gênesis, capítulo 28, no versículo 12 e no versículo 13. Gênesis, capítulo 28, versículos 12 e 13. Glória a Deus. Quantos acharam disso? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. Diz amém? Amém. Pode se assentar. Irmãos, eu gostaria de ministrar ao coração de vocês uma palavra sobre esse episódio tão especial na vida de Jacó. E eu quero dar um título para essa mensagem, como vocês viram no banner: Jacó e a escada de transposição ministerial. Esse episódio na vida de Jacó, ele é ímpar e singular, fundamental. Você vai perceber, fundamental, porque de alguma forma esse episódio na vida dele é um marco, é de fato uma transposição, é Deus deslocando Jacó de um lugar e colocando em outro. Porque Jacó, ele está a caminho de Padã Arã, e ele está a caminho dessa cidade para de alguma forma se refugiar na casa de Labão, que é o irmão da sua mãe Rebeca. Mas quando ele está nessa trajetória, então nesse episódio agora em Gênesis 28, ele chega um pouco já à noite, ele vai dormir. Escute isso, ele dorme, ele tem um sonho barra visão. O sonho é profundo, é como mesmo uma visão que Deus dá. E esta visão da escada é a visão que vai mudar a sua estrutura, mudar a sua vida, vai mudar a realidade existencial dele nesse momento em que ele estava aqui agora. Isaac havia confirmado essa viagem. Isaac havia reafirmado a bênção da primogenitura na vida de Jacó. Contudo, vocês conhecem a história. Jacó, ele engana o seu irmão. Ele troca a primogenitura do irmão por um prato de lentilha. Esaú troca essa primogenitura por esse prato, porque ainda que eles eram gêmeos, Esaú nasceu primeiro, mas o texto diz que a bênção de Deus era sobre Jacó, lá antes dele nascer. Mas ele nasce, os dois nascem, mas Jacó, ele toma algumas atitudes erradas. Primeira foi, de alguma maneira, fazer aquela troca com o seu irmão, de forma maliciosa. Foi ou não foi? Não obstante a isso, ele, culminado com a sua mãe, ele engana o seu pai, Isaac. Isaac já velho, muito velho, não enxergava direito. Então Jacó arma uma situação com a sua mãe, eles enganam Isaac, ou seja, Jacó ele se passa por Esaú
engana o seu pai, e o seu pai impetra a bênção sobre ele enganado. E aí Esaú descobre, a confusão vem, a família tumultua, porque a verdade é essa: o ambiente onde tem mentira e enganação não prospera. Diz amém? Ambiente onde tem enganação, traição, coisa errada, não tem a bênção de Deus, não há prosperidade onde tem essas coisas. E essa era a família de Jacó. E o que acontece? Esaú fica sabendo, né, a confusão, e Esaú, diz o texto, Esaú diz no seu coração assim: a casa de meu pai verá sangue, porque eu matarei o meu irmão Jacó. A briga ficou tão feia. Você baixar um pouquinho, né? Porque agora começa a dar uma notada de voz aqui. A briga ficou tão difícil que a família chegou nesse ponto. Jacó, com medo do seu irmão, temeroso por seu irmão, a sua mãe percebe, e a sua mãe fala: Isaac, vamos mandar o Jacó para a casa do meu irmão Labão, para aplacar um pouco ainda do nosso filho Esaú, quer matar o nosso filho Jacó. Então, repito o texto que eu disse para vocês. Isaac concorda, de alguma maneira abençoa Jacó, e Jacó parte sozinho para a casa do seu tio Labão. E no meio do caminho ele tem esse encontro aqui. Ele dorme e vê essa escada aqui. Agora perceba uma coisa: antes de ter esse sonho, essa visão de Deus para ele, como estava a sua condição? Jacó estava caminhando errante, irmãos. Mesmo que Isaac havia dado a bênção para ele, a sua jornada que ele estava trilhando agora, dia após dia, era uma caminhada de ansiedade, era uma caminhada, irmãos, de opressão, porque no coração dele tinha esse sentimento de que ele tinha feito mal para o seu irmão, para a sua família. Escute, Jacó não estava bem. Aquela situação havia incomodado a vida dele, porque vamos ver mais para frente que ele desejou depois voltar logo para sua casa, para ter paz com o seu irmão, porque toda pessoa que vive no ambiente da fé, toda pessoa que se diz cristã de verdade, essas coisas incomodam, essas coisas mexem, e o próprio Deus cria condição para a gente voltar e de alguma maneira pedir perdão, reconciliar, tratar, resolver as coisas. Deus não prospera pessoas que vivem a carreira da fé, deixando para trás marcas, rastros ruins em sua vida. Por isso que Deus resolve esse problema para Jacó. E Deus manifesta nesse episódio, não manifesta irado, não é? Isso é um detalhe interessante. Deus não se manifesta irado, Deus se manifesta agora para Jacó, para curá-lo, para restaurá-lo, porque Deus tinha uma promessa muito grande na vida de Jacó. Mas o que a gente entende aqui, dentro das entrelinhas, e alguns comentaristas citam esse comentário, eu concordo, é que de alguma maneira no coração de Jacó, a fé em Deus ainda estava ali, mesmo que ele havia feito algo de errado com a sua família, com a sua casa. De alguma maneira o temor de Deus estava sobre o seu coração, porque ele reconheceu que fez errado, e ele queria reconciliação com o seu irmão. Ele estava indo para a casa do seu tio para se refugiar, fugir de uma situação, mas ele sabia, uma hora ou outra, ele teria que voltar a reconciliar com o seu irmão, para que a sua vida continuasse. Ele sabia, irmãos, Jacó tinha noção
de que mesmo que Isaac, que havia impetrado a bênção da primogenitura sobre ele sabia por si que naquele momento ele não ia exercer a primogenitura. Você imagine ele como primogênito da família indo embora. Não faz sentido bíblico, não faz, porque quando nesse tempo aqui o primogênito tinha muitos direitos, deveres também, mas muitos direitos, mais do que os outros, exercer liderança na família. A primogenitura era uma bênção. Agora imagine, Jacó com a bênção da primogenitura, mas indo fugido para casa do seu tio. Bem, isso não é o que Deus quer da vida dele. Quem está me ouvindo diz amém? Amém. Ok, fiquem comigo. De fato, não era o que Deus queria para ele. Deus queria que de verdade ele exercesse aquela bênção que ele tinha recebido do seu pai. Mas ele sabia que não. Por quê? Porque ele está agora na casa do seu tio, não está na casa do seu pai. Ele não podia exercer a primogenitura na casa do tio. Escute uma coisa, irmãos, para nós aprendemos hoje aqui, para mim te abençoar com essa palavra. Você não exercerá em Deus aquilo que você foi chamado, sem antes você ter um encontro de cura e de restauração com o Senhor. Porque foi isso que Deus fez com Jacó. Essa visão, naquela noite em que Jacó estava dormindo, um travesseiro com uma pedra, Deus visitou Jacó, porque Deus queria que de verdade Jacó exercesse sua chamada e seu ministério, mas Deus precisava então curá-lo, restaurá-lo. E essa disposição minha e tua em Deus que você tem que ter. É uma atitude tua, é uma atitude minha, um encontro real de cura. Porque percebe, irmãos, olha a força do encontro, olha a força do encontro. Gênesis 28, 16, 17. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão temível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Que mudou? Tudo por causa da presença de Deus. Então, ele está, irmão, a caminho de Padã Arã. É só deserto. Deserto. Dormiu no relento. Mas aquela noite Deus visitou Jacó e deu essa visão. E foi tão forte a visão que ele acordou e disse: olha, nesse lugar o Senhor estava aqui e eu não sabia. E aí está a questão. Qual era a visão? A escada. A escada tocava o chão da terra e sumia no céu. Ela ia. Agora perceba que a ideia de escada que nós temos hoje não é da época. Por exemplo, você acha que nós estamos falando aqui de mais ou menos 2.600 anos atrás, não ou mais, esse episódio. Você acha que nessa época tinha aquela escadinha que você tem para trabalhar? Você dobra, desdobra e vai fazendo escadona grande. Não tinha escada naquela época assim. Como é que era então? Segundo Flávio José, eram as montanhas. Eles faziam pequenas fendas nas montanhas e faziam degraus. Isso era escada. Mas a escada não era uma rotina comum para essa época. Foi depois do Novo Testamento, que tinha as casas com terraço. Aí tinha as escadinhas, os degrauzinhos para subir no terraço.
A época de Abraão era rocha, cavada. É o que ele via. Essa era a visão dele. Agora, por que esse cara tocava o chão e o céu? Porque era comum naquela época, os deuses pagãos, especialmente os deuses da Babilônia, tinha aquela cultura dos 7 degraus. Os sacerdotes pagãos subia degrau, subia 7, um 7 fazia ritual pagão, por causa da cultura da época babilônica dos falsos deuses, na questão dos 7 planetas principais. Ia lá e celebrava um deus do país deles. Mas só que Deus faz uma escada que toca do chão para o céu. Aleluia! Não tinha só 7 degraus. Porque Deus ainda é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A escada é diferente. Jacó não tinha visto essa escada ainda, que tocava o céu. Agora veja, anjos subiam e desciam. Por que anjos não desciam primeiro e depois subiam? Mas anjos primeiro subiam e desciam. Você nunca leu um ficou bem assim? Não era para ver o céu dos anjos descer e depois subir? Ao contrário, os anjos subiam e desciam. Sabe o que é isso? É porque Deus nunca abandonou o seu povo nesta terra. Os anjos estiveram aqui, estão aqui agora, e se precisar vão ficar aqui, porque Deus é um Deus que cuida do seu povo. A visão é essa. Ele envia os anjos levando as coisas da terra para o céu, conversava com Deus no céu, descia de novo fazer um recado. Essa era a função dos anjos, e essa ainda é a função dos anjos. Mas perceba, a visão dele é muito maior ainda do seu sonho, porque lá no topo, lá em cima, o Senhor estava lá, o Senhor estava lá, e o Senhor falou com ele aquele dia: sou com você. Aleluia, Jesus. Esse lugar que você está agora, darei para você e sua nação. O texto vai seguir: olha para o leste, para o sul, para o norte, olha, tudo te darei, pela promessa que eu fiz ao seu pai Abraão. Como fui com ele, serei com você. Aleluia, Jesus. Veja, ele recebe essa revelação de Deus naquela situação, constrangido, chateado, angustiado, amargurado pela confusão. Mas esta visão de Deus renovou o seu interior, renovou a sua vida. O que você precisa, o que eu preciso, mais do que tudo nesta vida, é participar, irmãos, da presença de Deus, é estar sempre com o Senhor. O que marcou a sua vida ali nesse momento foi a presença de Deus. Aleluia. Sabe, essa deve ser a sua meta, esse deve ser o seu objetivo. Jacó, até aquele momento, escute isso, Jacó, até aquele momento, não tinha ainda ouvido a voz de Deus. Pode olhar o texto bíblico para trás, nenhuma experiência dessa. Nenhuma experiência dessa pessoal e real com o Senhor, como teve o seu pai Abraão, como teve o seu pai Isaac. Ele estava agora nesse caminho para casa do seu tio, desta maneira, deixando para trás um irmão odioso a ponto de matar ele. Ele fez errado lá, mas o Senhor restaurou a sua vida, o Senhor falou com ele, o Senhor ministrou a vida dele e reafirmou a bênção da prosperidade e da paternidade em Abraão nele. Eu vou continuar em você. Escute, irmãos, a chamada, ela muito especialmente, a sua chamada, a minha chamada de salvação, ela queima no peito. Você pode ir para onde você quiser. Se você é chamado, você pode estar onde você quiser, o lugar que você quiser, o mais terrível que seja, o mais imundo que seja, a pessoa pode estar lá, num âmbito de perdição, mas a pessoa chamada, a pessoa que tem de verdade um sentimento de fervor ou pega em Deus no dia, sempre a sua mente vai acusá-lo, porque está lá dentro a fé ainda.
mortificada, amortecida, mas a fé ainda está lá. Não importa aonde você for, Deus vai falar com você pela sua fé. Aleluia. Vai, porque eu lembro muito bem, nunca me desviei, desde 99, nunca me desviei, mas teve um sabadão lá meio fracão na fé, novo convertido, bem novinho mesmo. Aí deu um sabadão lá, nem namorava a briguenta não, porque é abençoada não. A minha esposa, nem namorava ela. Viu? Isso que eu vou falar aqui, porque nem namorava. Não aprontei também não. Mas naquele sábado, falei, eu vou. Os caras mandaram mensagem, vamos. Fui, montei, lembro até hoje, num Fusca verde, um Fusquinha verde. Passaram a pegar eu, todo respeito ao Pirapó, inclusive nós fomos no Pirapó, está tendo uma festa lá, vamos lá, e fui montando Fusquinha. Quando eu cheguei no Pirapó, que eu desci na festa, eu ouvi uma voz no meu interior, Meu Deus. que disse: o que você está fazendo aqui? É Jesus. Este lugar não é para você mais. Aí está o segredo. Sabe o que eu fiz? Eu não sufoquei a voz da mãe no meu interior, que é a minha parte espiritual. Você sabia? A sua consciência é a sua parte espiritual. Não sufoque ela. Ela pode salvar a sua vida. A alma, ela é sujeita à carne e ao espírito. A alma é escrava. Se a carne não é da alma, ela vai embora, filho. Se apaixona mesmo por gente que não presta, a alma é uma escrava. A alma recebe o que a carne dá ou o que o espírito dá. Agora, a tua consciência é a tua parte espiritual. Se ela falar, escute, por favor. Eu sei que eu sou chamado desde o ventre, e você também vai saber disso aqui. Quantas vezes eu aprontei sem nem conhecer a igreja? Não, 14, 15 anos. Chegava em casa e ia dormir, a consciência acusava. Peso, porque quem é chamado desde o ventre, sempre a fé vai incomodar ele. Mas você tem um Deus que ele é vivo, real, pessoal, e ele está aqui em nosso meio esta noite. A sua presença está aqui, e ele pode transformar a realidade da sua vida. Porque a diferença está naquele dia. Quando eu ouvi a voz da minha consciência, sabe o que eu fiz? Na hora, Paulinho, não, eu estou indo embora. Você vai dar a carona? Você é louco, rapaz, que vamos chegar, tal, você não vai dar carona mesmo? Não. Eu fiz do Pirapó, naquela época, em 2000, era só mato ali, para cá, não Pirapó, mas para cá. Eu saí do Pirapó aquele bairro Jardim Menegasso, não morava lá, Jardim Europa, a pé. Só que nunca mais fui para lugar nenhum. Aleluia. Até hoje, só a igreja, casa do Senhor, irmão de oração, estudar, ler Bíblia, ficar louvor, é só isso até hoje. Terceiro, a chamada, especialmente da salvação, ela é sempre ardendo no seu peito, e você não consegue apagar, esquecer. Aonde você vai, ela vai com você. Escute o que eu estou te falando. Mesmo que você não ouve a voz de Deus, mas a sua fé te mantém vivo. Mantém. Tem gente hoje nessa cara, nós vai achar eles. Nós vai achar eles. Tem gente hoje desviado por aí, ó. Desviado, mas não está feliz. Nós vai achar eles vão trazer de volta, porque eles não estão felizes. Porque a nossa completude, o que nos enche, o que nos preenche, é a presença de Deus, é o Espírito de Deus movendo em nosso interior, nos renovando dia após dia. Perfeitos não somos, e nem seremos aqui, mas somos santificados todos os dias, porque no tempo certo, irmãos, no tempo certo, Ele ratifica a nossa chamada, porque foi o que aconteceu com Jacó. Ele foi. Nesse dia,
Deus, pela sua presença, Ele ratificou a chamada de Jacó. O que será o seu chamado? O que será a sua salvação? O que será a sua vida ministerial, irmãos? É a presença de Deus, é você ouvir a voz dEle lá na sua cama orando, na madrugada de joelho chorando. É ali, é ali, é ali. Não é só aqui não, irmão. É no seu dia a dia, irmã. Você se prostra às vezes no banheiro da fábrica. Você vai de dia orar lá no banheiro da patente. Deus está lá, Ele te enche, te visita, porque Ele te ama, Ele quer a sua salvação e Ele quer que você exerça a sua chamada, seu ministério. Para tanto, você precisa que Ele ratifique isso na sua vida, e Ele ratifica isso através da manifestação da sua presença. Aleluia! Quem recebe também? Amém! E aí ele é tão tocado que ele vai depois, ele pega a pedra, forma um altar ali, improvisado, a pedra da cabeça dormiu um pouco por cima, ele consagra aquele lugar, porque ele fala que esse lugar agora é Betel, é deserto, era deserto, agora é casa de Deus, porque Deus estava aqui, eu não percebi, mas Ele sempre esteve aqui. Aleluia, Deus! Às vezes a gente não percebe que Deus está, mas Deus está em todos os lugares. Lá na sua casa, Deus está lá. Amém, Jesus. Hoje, pastor, não. Tá. É a gente que não percebe. Verdade, Espírito Santo. Mas o meu casamento, Deus está no seu casamento. É a gente que não percebe. E aí vai. Mas é aquele lugar que você falou, então, a casa de Deus, o lugar de Deus. Ele faz o voto: Senhor, se tu fores comigo, me levar em paz, me trazer de volta, não faltar para mim veste, sapato e comida, tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. E fique sossegado, eu vou pegar para dinheiro não. Mas veja a intenção de coração, é a honra. É a honra. Muitas pessoas na fé perecem porque não honram a casa de Deus, não honram a presença de Deus, e o ganho é só mais um de tantos. Agora, quando uma família, uma casa, alguém, uma pessoa que tem chamado o ministério, quando esse alguém ele honra a presença de Deus, essa pessoa, esta família, esta casa é extremamente abençoada, porque o que faz diferença em nossa vida é a presença de Deus nela. Aleluia! Não tanto que eu sirvo a Deus, eu sou crente há tantos anos, é nada, eu sou crente há nada, isso não é não. Escute aqui, a arca de Deus foi tomada pelos filisteus. Escute isso. Os filisteus tomaram a arca de Deus. Venceu Israel, tomou a arca. Quando a arca, que representa a presença de Deus, chegou lá nos filisteus, o que aconteceu? Ficava assim, rapaz, vamos devolver. Porque até o nosso Deus lá de pedra se curvou diante dela. Sem contar as úlceras, né? As pragas que ela trouxe. Os filisteus, não? O que vai acontecer? Essa mesma arca, ela vai parar então na casa de Joquedeque. Vai parar lá. O Abinadab, não é assim? A arca vai parar na casa de Abinadab. Escute isso. Só que a arca fica lá 20 anos. Quantos anos? 20 anos. A arca fica na casa de Abinadab. E o texto fala: e na casa dele não muda nada. Meu Deus, não é lindo. Você imagina o cara ficar na casa dele, com a arca na casa dele, o instrumento mais sagrado do tabernáculo, o lugar onde Deus habitava,
e manifestava na casa deles e não acontecia nada. Que deu errado? A arca falhou? Sim ou não? Não. Quem falhou? A família. Porque um exemplo, a arca sai da casa de Abinadab, de 20 anos. Davi vai buscar ela para trazer para a cidade para reinar. Tem um incidente lá, a arca quer cair, o cara morre. Davi fala assim: pai, que vai fazer essa arca? O cara só tocou, já morreu, o que vai fazer? Aí lembraram: ô meu senhor, tem um levita ali, ó. Aonde? Ali. Qual é o nome dele? Obed-edom. Jesus. Fala o seguinte então: deixa lá. Depois eu vejo o que eu faço. O que fizeram? Pegaram a arca, levaram na casa de Obed-edom, um levita que serviu o Senhor. Só que tem um detalhe: um homem fiel e temente a Deus. Aleluia. A arca ficou 3 meses na casa dele. Quantos meses? 3. E a Bíblia diz que ele foi abençoado muitíssimo. Aleluia. Qual a diferença? É que o Obed-edom, ele honrou a presença de Deus na sua casa, ele zelou por ela, ele quis ela ali. Quando a presença de Deus chegou na sua casa, ele a honrou. Essa que é a questão. Muita gente até serve a Deus há muitos anos, mas já perdeu a presença de Deus. É cristão nominal, é crente nominal, já perdeu a presença. Mas crente pode ser novo na fé, mas se tiver a presença, Deus é com ele, a sua casa é abençoada, seu negócio é abençoado, sua vida é abençoada, tudo que ele faz é abençoado. Porque a diferença é isso, é a presença de Deus na sua vida. Essa que é a diferença. Glória a Deus. O que fez diferente de Jacó foi isso, o encontro pessoal e real que Jacó teve com Deus. Aleluia, Jesus. Mas pastor, então é o seguinte, é para mim? Não é só para levita, não. A patriarca, não, é para nós também. Aleluia. Cada um de vocês, todos que estão aqui agora me ouvindo, todos vocês terá ou pode ter a presença de Deus nas vossas vidas. Glória a Deus. Mas pastor, põe uns rolos aí, resolve os rolos que a presença vem. Aleluia. E ele vai te chamar, ele vai te ajudar a resolver os rolos. Vamos, pastor, o que é isso aí? Aí ele resolveu o rolo de Jacó, É verdade. não vai resolver o seu? Vai resolver sim. Mas o que eu faço? Fé. Só se lança. Se lança. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aí Jacó, qual a diferença aqui? Jacó, depois desse encontro, foi para a casa de Labão, prosperou na casa de Labão, e prosperou tanto que Labão enganava ele. Isso é verdade. Porque cuidado, viu? Tem umas pessoas sanguessugas da gente, né? Aí Jacó chegou lá: ô meu tio, quero casar com a Dacinha aí. Casa, me serve 7 anos. Aí serviu, deu outra menina lá que vai casar com a Dacinha, eu gosto da outra, mais 7 anos. Aí nos últimos 7 anos foi assim: você vai embora se der as malhadas. Aí isso acontecia, e dava umas vacas, uns gado melhor ainda. Jesus. Aí o Labão falou assim: meu Deus, esse cara é abençoado demais, velho. Labão não quis deixar o seu sobrinho ir embora. Por quê? A presença de Jacó abençoava o lar. Escute, recebe isso aqui agora. Não importa como está a sua família, através de você, Deus pode mudar a sua casa, a sua família. Aleluia. Não importa onde você está, o que está acontecendo lá, através de você, você pode ser canal de bênção onde você está. Se você aceitar esse chamado de viver e ter esse encontro pessoal e real com o Senhor. Mas estou encerrando aqui agora. Mas Labão veio e falou: não tem como não. Pode ir embora. Já tem muito também aqui. Já tinha subido demais. Pode ir. Quando ele volta, ele tem a comunhão com o seu irmão, com a história.
segue. Sua vez de pé, por favor. Sabe, irmãos, o que ativou a arca na casa do Obed-edom? Qual era a diferença?